YouTube, eu sou a Mayumi e essa é uma leitura coletiva atemporal. Então ela vale para você a partir do momento que você chegou até a leitura e não na data que ela foi postada. E sendo uma leitura coletiva também, pode ser que algumas coisas façam sentido para você, outras não. Então a gente trabalha junto aí para poder interpretar a sua tiragem. Vamos ver então qual que é o tema da leitura de hoje. A gente tem o Poço Sagrado. Replenishment é tipo você se reabastecendo, autocuidado e entrega a partir de um lugar de completude, né? Então é quando a gente consegue cuidar de nós e aí a partir desse autocuidado a gente consegue também cuidar do outro, né? Não a gente se doando para as pessoas de um lugar de falta, né? A gente buscando oferecer para o outro aquilo que a gente não tem para poder receber isso de volta. É mais assim, a gente está tão pleno que isso transborda e a gente consegue oferecer para outra pessoa também. O que mais? Tem buds, brotinhos, brotos, novos começos, expansão. Então talvez uma nova forma aí de entender as relações, de interpretar as relações e também de cuidar de nós. Mais uma. Hoje eu trouxe o tarô surrealista, que ele veio em uma outra tiragem, né? Me veio essa mensagem aí e vai ser meio interpretação livre. Então veio o 3 de ouros. E aí a gente tem aqui talvez uma metamorfose, né? Com essas pessoas que são metade pássaros, metade humanas. Esse chapéuzão grande fazendo sombra, me vem uma coisa também do autocuidado, né? O 3 de ouros é uma carta de trabalho em conjunto, então a gente trabalhando com os outros, e aí tem uma figura aqui que tipo, ela uma figura, né, tipicamente masculina, então oferecendo aí essa sombra, sabe? Esse lugar onde essas outras 3 pessoinhas podem ficar embaixo. Sei lá, me vem isso, sabe? De alguém que, tipo, protege os outros, assim. E elas têm, tipo, lanças ou bastões na mão. Tô esperando uma amiga, eu dei uma olhadinha pra ver se ela tá chegando. Não sei, me vem uma coisa de proteção, talvez. Então, você oferecendo esse... né, alguém te protege e você protege os seus, sabe? Tipo, um por todos, todos por um. Me veio isso. Então esse sendo o tema da leitura de vocês. O que mais que a gente pode saber sobre esse assunto, então? Tirei 3 cartas aqui. A gente tem o 3 de espadas, o 3 de ouros de novo e o mago. Me veio um negócio aqui, tipo, o 3 de ouro saiu 2 vezes, né? E aí aqui a gente tem 4 figuras, no caso, aqui a gente tem 3 e veio o mago, então, sabe, tipo, o mago sendo essa figura de proteção aqui em cima dessas outras 3. Tipo, talvez uma proteção divina, uma proteção espiritual, uma proteção do seu eu superior, para quem trabalha com esse conceito, né? Para que você possa receber essa inspiração, essa sabedoria, esse discernimento para poder trabalhar em conjunto com outras pessoas em alguma coisa que vocês talvez estejam desenvolvendo. O 3 de espadas vindo aí, né, tipo, com uma coisa de cura emocional, acho que muito mais do que falando sobre traumas, né, sobre alguém te traumatizar, eu acho que é mais pelo contrário, considerando essa carta do Poço Sagrado, é justamente você conseguindo se relacionar com as outras pessoas a partir de um lugar de poder, a partir de um lugar de cura emocional, sabe? De você olhar para as suas questões, para suas sombras, para suas dores, suas feridas, trabalhar isso e aí a partir disso conseguir se relacionar de outras formas, né? Trazendo essa energia de cuidado para você e para suas relações. Não permanecer mais em relações a partir de um lugar de falta, a partir de um lugar de medo, de apego e por aí vai.
gente tem a borracha. Então, né, cuidando dessas feridas aí, apagando a dor. O que aconteceu já aconteceu e fica na nossa história, mas a dor não precisa permanecer no presente, sabe? Me vem isso assim com essa figura da borracha. Então você também tendo o poder assim, né, para revisitar essas situações a partir de um lugar de cura, para poder ressignificar, seja lá o que quer que tenha acontecido na sua história. E aí, a partir disso, a gente começa a interpretar as situações de uma outra forma, né? Com uma nova visão, com um novo olhar. Porque muitas vezes a mesma situação pode se apresentar e duas pessoas experienciam aquela situação, mas elas entendem de formas diferentes, porque cada uma delas vai interpretar a partir do seu olhar, a partir da sua vivência, da sua experiência, e muitas vezes a partir da própria dor, né, dos próprios traumas. Então, alguém que talvez esteja mais bem resolvida com aquela questão pode não interpretar de uma maneira negativa, e talvez uma pessoa que esteja machucada, que tenha uma ferida, né, parecida com o que aquela situação desperta, pode interpretar aquilo de uma forma negativa. Então me vem isso. O que mais? Tem também o tarô, o oráculo do espírito animal, e me veio a raposa e eu não sei que pássaro que é o Nightingale, não é o rouxinol, eu acho. Não sei, eu vou procurar e aí eu coloco aqui no vídeo. Hoje eu esqueci de trazer o livrinho, mas a raposa me traz uma questão de chakra umbilical, né? Então de confiança, de fortalecer, né, o nosso senso de identidade, de autoconfiança, nossa capacidade também de trazer isso para as nossas relações, né? Da gente se relacionar com o outro a partir desse lugar de confiança, aqui nessa questão junto com o mago e tal. O Nightingale traz as cores aí do chakra laríngeo, né? É um passarinho que está cantando aqui. E aí eu achei interessante porque a gente tem aqui, né, escuro, mas de onde sai a voz dele tá claro, né? Tá iluminado. Então talvez trazer essa iluminação, essa cura, esse trabalho para as nossas questões, para as nossas sombras, né? Para as nossas questões emocionais densas, a partir de um lugar de fala, da nossa autoexpressão, de expressar, de soltar a nossa voz, né? Expressar a nossa voz. Então, falando aí sobre possivelmente uma comunicação também com as outras pessoas, né? Um trabalho colaborativo a partir de uma boa comunicação. E uma boa comunicação a partir de um lugar de poder pessoal, né? De autoconfiança, de segurança, e não de um lugar de trauma e de dor, né? Porque pessoas que estão machucadas muitas vezes machucam outras pessoas na forma como elas se comunicam, na forma como elas agem. Então, quando a gente se cura, a gente também consegue trazer mais harmonia, não só para nossa relação com nós, mas para nossa relação com as outras pessoas. E vamos de conselho final, então, para vocês. O que a gente tem de conselho final? Tem mistérios do nascimento, do parto. O que você está sendo chamada para criar? Aqui tem né, no começo da leitura tinha uma gestação e no final da leitura tem já um bebezinho nascendo. Então, vindo desse lugar aí de criação, desse lugar de justamente, né, novos começos, de novas formas de se relacionar. Talvez eu senti que o tema dessa leitura tem muita coisa de trabalho com o outro mesmo, assim, né, das nossas relações. Aí aqui também virou o 3 de copas, então talvez você esteja sendo chamado para criar justamente novas formas de se relacionar com as pessoas, né? Aqui com o 3 de copas também, então a gente tem essa reunião, né? Essas amigas aqui conversando, essas pessoas aqui, né, conversando sem gênero definido. E elas estão, tipo, aterradas, né? Elas estão ancoradas aqui, então tem uma coisa de um aterramento mesmo, né? De se relacionar, se comunicar a partir de um lugar de pé no chão, assim, mas tipo, não que a gente deixe o nosso lado sonhador de lado, mas um aterramento no sentido de estar centrada, sabe? De estar equilibrada e organizada emocionalmente. O que mais? Tem The Big, o grande, a grandeza.
Então você grandona conseguindo... Acho que de novo essa coisa do poder pessoal aqui do mago, né? Me vem da Big, porque ela tem esse chapeuzinho, tipo, bem bruxona e tal. Então você também crescendo, né? Amadurecendo talvez, mas eu acho que crescendo também na sua expressão, na sua forma de se portar, sabe? De se relacionar com as pessoas. O que mais? E 2 últimas cartas, então. Veio o 7 de espadas e a imperatriz. Então, saindo desse lugar de desconfiança, de insegurança, de interpretar as ações das outras pessoas a partir de um lugar de dor, de não esperar o pior dos outros também, sabe? Me vem isso. Também de não levar as coisas tanto pro lado pessoal, sabe? Trazendo justamente essa energia de cura, essa energia de cuidado aqui, né? Da imperatriz, do poço sagrado, de amor incondicional por nós, pelas outras pessoas, né? E a gente conseguir entender e interpretar as ações das outras pessoas a partir desse lugar, né? Desse lugar que tá curado, desse lugar de dor, de dor não, de amor, de poder pessoal. E aí, com isso, trazendo novos olhares, novas propostas, novas formas de se relacionar com as outras pessoas e com o mundo. Então, essa foi a leitura de hoje para vocês. Se vocês quiserem marcar uma leitura particular comigo, tem o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!